Campo Afora Podcast. Oferecimento Grupo Spray Solutions, startup voltada para o agronegócio. Presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. E Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Muito bem, estamos iniciando mais uma edição do projeto Campo Afora, esse programa na forma de podcast que a TV Santa Maria leva ao ar a cada 15 dias, falando do agronegócio, esse mundo gigante que é o agronegócio, sempre com convidados muito especiais, que trazem as suas experiências, as inovações do agro, as preocupações, as tendências, né, e como aumentar seus ganhos. Programa que é levado ao ar na TV Santa Maria, canal 19 da NET, que atinge aí mais de 40 mil pontos na cidade, também pelo Amigo TV, que distribui o sinal para mais de 140 municípios do estado. A última estimativa está em 350 mil pontos em todo o Rio Grande do Sul. Max Cloud TV e a CNET TV, com mais de 150 mil pontos em todo o Brasil. Além do YouTube da TV Santa Maria, @SM Produtora, Facebook TV Santa Maria, @TV Santa Maria, Instagram TV Santa Maria, @TV Santa Maria. Tem a apresentação deste gaúcho que vos fala, o Gero Rosado, com a direção do André Trevisan, coordenação da Thaís Trevisan, diretora de negócios da Giovanna Fenitti, coordenador técnico de televisão Ademir Lima, técnico de imagem Marcelo Trevisan. Programa que tem o apoio cultural da Multirural Ferigolo, agrocerealista, com benefícios em todos os campos. Você pode chegar lá, né, que a Multirural Ferigolo vai te dar toda a orientação, toda a sua experiência, toda a assistência, porque você precisa do agro. E da Spray Solutions, uma startup voltada para o agronegócio, presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. No programa passado eu falei, né, que a gente ia fazer um programa de sequência, né? Então a gente teve a presença do Rodrigo Ribas, atual vice-presidente da Associação Rural, mas já foi 3 vezes presidente, é um cara do agro, né? E eu tinha na bancada aqui 2 figuras que voltaram, né? E está do meu lado aqui do coração, meu querido, sempre amigo Mardônio Ferigolo, o homem que vou te contar, ele quase não sabe falar, né? Ele vai vir para cá depois, para esse lado aqui. Eu vou sair daqui, vou para lá, ele vem para cá. Bom te ter de novo aqui, querido. Que bom, que alegria estar aí com o Luiz Carlos, né? E Segatti. E o Eduardo Talhapeta aí, conterrâneo de Nova Palma, né? Meu amigo Segatti, tu custou a vinda aí, eu aproveitei e fui, né? Aproveitei também na tua estada. Então não é só um programa, tem que ser 2, né? É um prazer muito grande estar aqui, José, contigo, nessa turma toda aí. Doutor Eduardo Iago ou Lago? Lago Taglia Pietra, engenheiro agrônomo e doutor em agronomia. Prazer te receber aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui pela primeira vez, né? Conversando um pouco com vocês aqui no programa Campo Afora. Tu é formado pela UFSM? Sim, sou formado em agronomia pela UFSM. Tenho mestrado na UFSM também na parte de engenharia agrícola e doutorado em agronomia também na Universidade de Santa Maria aqui, com uma parte feita nos Estados Unidos, na Universidade de Nebraska. Tu é natural de onde? Sou natural no município de Nova Palma, aqui na região central. Essa gringaiada, ela toma conta do mundo, né? Sabe hoje que ele é talha-pedra, e italiano é corta-pedra. Corta-pedra? Isso aí. O cara é talhado para isso. Corta-pedra, de lá tem pedra para cortar, né? Tem bastante. Eduardo, fala um pouquinho dessa tua experiência, desse teu trabalho aí, desse gosto pelo... E o cara, para ser doutor em agronomia, né? Porque o cara assim, vamos formar engenheiro agrônomo. Você formou e está ali. Não, fez a graduação, fez o mestrado e fez o doutorado. Tem que gostar muito do agro, né? Sim, sim. Isso veio um pouco de casa, né? Desde... Eu sou criado, meu pai é produtor rural em Nova Palma, lá, né? Nós cultivamos um pouco de tabaco, um pouco de soja. As áreas não são muito grandes, né? Então sempre teve esse gosto. E aí quando eu ingressei em 2013 na agronomia, isso foi... o gosto de entender como é que funciona a agronomia, que é muito complexa, né? Não sai desde uma planta de soja até a comercialização final, todo o sistema, isso foi ganhando gosto. Aí quando eu terminei a graduação, surgiu uma oportunidade muito boa de fazer mestrado aqui na universidade, mudando um pouco o foco do que eu trabalhava, ainda mais com a parte de engenharia agrícola, né?
Então, trabalhei muito com modelos agrícolas, partindo mais para essa parte tecnológica, né? E aí, no doutorado, segui nessa sequência ali de... fazendo parte também juntamente com uma startup da universidade. Aí comecei a desenvolver alguns aplicativos, uns programas. Essa a Crops Isso, a Crops Team. Então, nós somos em 3 sócios. Aí nós começamos a desenvolver alguns aplicativos voltados para o agro. Tanto de monitoramento de irrigação, de manejo de lavoura, além de prestar alguns serviços assim, de preparação de dias de campo, prestação de serviços para as empresas, para testar produtos novos que estão vindo no mercado, né? Então, isso é um ramo bastante grande. Curiosidades da vida. Há pouco tempo atrás, eu estava no dia de campo lá em Alegrete, em Canto São Miguel, com essa empresa, né? E eu até conversei com os meninos, vou convidar você do programa. Aí eu chego para aqui, já está aqui convidado. Isso aí. E nós temos o nosso dia de campo, está convidado hoje lá. Vamos lá na Vila Cruz, né? Isso, na próxima sexta-feira. E é bom isso, né? É bom isso porque a universidade, professor, hoje tem mais de 40 empresas ali, sediadas dentro da Agitec, né? Isso. E a Crops Team surgiu ali, né? Surgiu em 2020. Nós passávamos um momento bastante difícil com a pandemia, né? E um incentivo bastante grande na época para essa startup, então nós aproveitamos essa oportunidade e estamos... Ricardo, o doutor Luiz Carlos e o doutor Orgier Rosado tem que ir lá sexta-feira, porque agora o soja está bom. Nós fizemos ano passado, deu 150 agricultores, foi feita a palestra sobre os estudos do tempo climático, depois de noite tem uma janta, vai ser sexta-feira à tarde e de noite um jantar lá no salão da comunidade. Vocês estão convidados os 2. A Giovana também ficou de ir para gravar umas entrevistas lá que ela me prometeu, depois tem que cobrar dela. E lá na propriedade de vocês, né? Que foi feito o trabalho, já é a 4ª edição, 5ª? É a 5ª edição. 5ª edição. E então eu sempre brinco para ele, o professor, né? Alencar, diz assim, tem que fazer um desconto para mim. E ele sempre lembra, ele valoriza. O livro da fisiologia do solo, né? Sobre o soja, ele chegou lá. Um dia ele me pediu assim, foi nos outros lugares, ninguém deu muita atenção para ele. Eu preciso de um patrocínio, mas era pouca coisa na época. Eu disse, não, vou patrocinar o livro de vocês. E depois saiu 5 mil livros, depois mais 5, mais 10, né? O livro explodiu, saiu, ele vende em todo o Brasil, né? Sim. Esse livro, Fisiologia do Solo, que foi feito, que ano foi aquele livro? Isso foi feito em 2017, foi lançado um livro chamado Ecofisiologia da Soja, visando altas produtividade, bem focado, assim, com uma leitura para produtor, não é Nós transformamos os artigos científicos que é feito na universidade... Uma linguagem mais coloquial. Então, porque de maneira que ficasse mais aplicada, né? Então, foi um sucesso a primeira edição, nós tínhamos imprimido 5 mil livros, foi tudo, e foi impresso mais, então foi distribuído por tudo, e em 2021 nós lançamos a 2ª edição, daí um livro um pouco mais completo, já dos outros anos nós seguimos trabalhando, e também tem uma procura muito grande pelo livro. Isso é trabalho coordenado pelo professor Alencar Júnior Zanão, professor do programa de... E com as 2 estiagens, né? E como é que o cara dizia assim, ó, é um trabalho feito inteligente. A gente tem que traçar o objetivo e executar na sua mente. O agricultor fica contente. Por isso, deu 2 secas e 1 enchente. Mas vai dar uma safra boa esse ano para alegrar a vida da gente. Esse ano... E o doutorado agora, doutor em agronomia, seguindo a mesma linha? Isso, eu segui na mesma linha. No meu mestrado, eu trabalhei um pouco mais com uma cultura isolada, no caso, que é a cultura da soja. E agora o meu trabalho de doutorado foi entender um pouco o sistema de produção no sul do Brasil. Ali, pensando do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estudei um pouco trigo, milho e soja. E também, parte do doutorado, como eu estava vinculado com a Crops Team também, eu desenvolvi um aplicativo chamado Best Cultivar, né? Que está disponível no Android ou iOS para os produtores baixar, que auxilia na hora de decidir que cultivar plantar, né? Hoje vem recomendação da empresa, a duração de ciclo, uma cultivar X dura X dias. Mas aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma janela muito grande de semeadura. Nós começamos a plantar soja em setembro e vamos até janeiro plantando. E o comportamento de ciclo da cultivar muda muito, né? Então esse aplicativo consegue captar isso. Então, se o frigolo estiver lá na área dele, colocar a informação... Me diz uma coisa, esse que vocês estão fazendo do pivô de irrigação, é vocês que estão fazendo para nós? Isso. Aí na Santa Flora? Isso. É os teus colegas que fazem, né? Isso. Eles mandam assim, tem que botar 10 milímetros na terça e 10 milímetros na quinta. Isso. Às vezes o pivô não funciona, tá alguma coisa, né? Pivô é coisa, mas quando funciona certo é bom, ele marca o satélite, eu acho, né? A quantidade de milímetros que precisa. Sim, esse daí é um outro projeto que nós desenvolvemos que é chamado Watercrop, que daí sim nós trouxemos uma parte de monitoramento de planta, de pivô para irrigação,
mas abordando mais a parte da planta, né? Entender a planta junto nisso, né? Porque senão a gente roda o famoso balanço hídrico e aplica a mesma quantidade de milímetro para qualquer variedade de soja. Então nós trouxemos esse aperfeiçoamento, como nós trabalhamos muito com ecofisiologia. Precisão. Trazer uma precisão na irrigação. Já fica aí na mente aí os desafios para essa tecnologia de precisão, né? Eu sei que é difícil pegar, e o Segatti sabe disso, eu vou conversar com ele sobre isso, né? Se planta sempre, vem passando de pai para filho, né? E aí tu tem que, bom, se planta uma, quer colher melhor, quer produzir melhor, tem que investir em tecnologia. E essa chave que tem que mudar. E eu vinha falando aqui, Segatti, sobre livro, e eu fico me perguntando qual foi a tua emoção quando, adentrando o Castelo de Pedras Altas, tu te depara com a biblioteca com mais ou menos quantos mil exemplares? 21 mil livros. E entre eles, raros. Obras raríssimas lá. Nós temos a primeira enciclopédia escrita no mundo, a de Diderot d'Alembert, que começou a ser escrita em 1741. Tá? Se foi na época do Iluminismo da França, tá? Onde foi um livro que foi muito perseguido, foi queimado muito, porque ali ele quebrou muito tabus. Porque até então todo o conhecimento, segundo a igreja, vinha de Deus. Tá? Tudo vinha da igreja. E aí os filósofos diziam, não, vem da razão, vem da experiência, da comprovação. E isso era um baque. Então eles foram perseguidos, foram queimados, tanto que sobrou apenas 3 exemplares. Tem um na Inglaterra, um na França, são 35 volumes. A única completa aqui está, lá dentro do castelo. Tá? Ela é escrita em francês. Então eles pegaram os 3 melhores especialistas do mundo em cada área e escreveram sobre agricultura, sobre direito, sobre constituição, sobre a religião, sobre filosofia, sobre artes marciais, sobre construções, sobre o que tu imaginares. Tem todos os assuntos ali. Tá? Então, essa é uma delas. Nós temos o Alcorão, que ele é escrito em árabe, todo ele de trás para frente, todo ele folhado a ouro, as letras são folhadas a ouro. Nós temos um livro do Sêneca, que data de 1555. Nós temos Voltaire, Shakespeare, tem do Charles Darwin, Origem das Espécies. O original está lá dentro. Olha como as coisas são. O Sagado está falando ali sobre o castelo. Aí eu abro aqui o meu Facebook e olha o que colocaram aqui. Um sabre chinês. Ele ganhou quando hoje é indiscutível esse sabre chinês, por incrível que pareça, tem tudo a ver com o campo afora. Porque naquela época o Assis Brasil foi campo afora para a China, porque ele via nos Estados Unidos e na China grande potencial econômico para o Brasil. Isso nós estamos falando em 1932, que ainda não tinha soja no Brasil. Mas ele via como um grande potencial. E ele ganhou este sabre do imperador chinês, ele é todo ele de marfim e conta ali a dinastia Ming. Então também é uma preciosidade, né, do castelo, entre tantas outras. E que região fica o castelo? Que localidade? Em Pedras Altas. Cidade Altas. De Pedras Altas, ali próximo de 80 quilômetros, 100 quilômetros de Bagé e 140 de... Perto do Ulha Negra para o outro lado? Isso, Ulha Negra, Candiota, Pinheiro Machado, aí tu vai sair em Pedras Altas. Mardônio, tu já ouviu falar no Taj Mahal? Vi falar, mas não... O Palácio do Taj Mahal. Já ouviu falar no Taj Mahal, né? Taj Mahal. Sabe qual é a história do Taj Mahal? É um príncipe que constrói um castelo de mármore puro, né? E hoje é uma das maiores maravilhas do mundo. Por quê que ele construiu esse castelo? Por amor à sua princesa. Segatti, por que foi construído o castelo de Pedras Altas, Segatti? O Brasil construiu por amor à Condessa Lídia. Tá? A Lídia era nascida na Alemanha. Os pais dela eram brasileiros, como não tinham sangue nobre, o pai dela era secretário-geral do rei Carlos, o rei deu um título de nobreza, segundo o conde de São Mamede. Então a dona Lídia era uma condessa que morava em Portugal, num castelo medieval, e aí o Assis Brasil teria prometido para ela que se ela viesse morar para o Brasil, ele construiria um castelo para ele. Aí ele construiu lá um castelo com 44 cômodos, todo ele de granito rosa, pedras ali da própria região. Quem projetou todo o castelo foi ele, tá? Tirando muito auxílio da enciclopédia de Diderot d'Alembert. Eu vou ter que conhecer esse castelo. Eu fui em Versalhes, lá na França, e no castelo onde é que nasceu Churchill.
Na Inglaterra, agora tem Aí, que ir isso aí. aí se tu fores lá, tu vai ver uma foto do Assis Brasil gosto dessas na coisas. Conferência Econômica em 1933 com o Churchill e o Chamberlain. É. Uma foto dele representando o Brasil em 1973. Então, no campo afora, a história do Assis Brasil leva para toda a agricultura do Rio Grande do Sul. Por exemplo, quem que trouxe o gado Jersey para o Brasil? Quem trouxe o gado Jersey para o Brasil em 1896? O Assis Brasil. Sabe de quem que ele comprou as primeiras 2 vacas, Jersey? Os produtores de leite aí, ou quem está ligado. Comprou da Rainha Vitória, da Inglaterra. Tá? Depois ele comprou do Príncipe de Gales. Em 1906 ele trouxe o quê? O gado Devon para o Brasil, com a família Ribas, quando conheceu, foi buscar um reprodutor lá. Ele trouxe o cavalo aro. Em 1894 ele conseguiu uma autorização do sultão para ir no Egito comprar 3 cavalos aro. Inclusive comprou um cavalo que era de um sheik de guerra, que depois ele vendeu a preço de custo para a condelaria, para formar os cavalos que são da Brigada Militar. Por quê? Porque o general Deodoro tinha reclamado que o Brasil tinha perdido grandes batalhas por não ter bons cavalos. E aí ele trouxe também, no mesmo ano, em 1890, o puro sangue inglês para cruzar com o nosso crioulo, que não tinha velocidade, não tinha resistência e era muito baixo, um pouco velocidade e pouca resistência. Ele trouxe mais de 100 espécies de eucalipto para o Rio Grande do Sul, que estão lá. Tá? O Rio Grande do Sul ele foi o pioneiro, ele trouxe a ovelha ideal, caracu. Trouxe o trevo branco, o trevo roxo, foi o primeiro. Mas agora quando o senhor estava falando em experimento, eu me lembrei que lugar ideal para fazer. Falando, o parente dele, o Lago, sobrenome Lago, ele tinha 24 filhos, sabe o que é isso? 24 filhos com a mulher dele. Lá de baixo, lá do Pinhalzinho, para baixo, morava. Ouviu falar dele, né? Sim. 24 filhos. Quando chegou o touro charolês em julho, que trouxeram, foi o Assis Brasil ele que trouxe também? 32, ele da França, trouxe lá. Ele tocava gaita, isso aí é gaiteiro, tocava lá para Tupã. E ele foi, gostava de uma cachaçinha, ficou sem dinheiro. Chegou lá no parque de exposição que tinha em julho. Quando entrou, 10 contos de réis. Ele não tinha, mas não tenho dinheiro aqui, não tenho. Terminou, a gibeira está seca. Eu queria muito conhecer esse touro. Diz que é muito bom, charolês, tá? Por isso o Júlio de Castilho, a capital do charolês, ficou... Até hoje, acho que é a marca, a capital do charolês. Aí o cara perguntou, mas por que o senhor quer tanto ver esse touro? É que eu tenho 24 filhos e quero explicar para eles desse touro. Então o senhor passa aqui que o touro quer te conhecer. Esse é o Antônio Perigão. Eu tenho parente, né? História verídica. E uma coisa importante... que a gente tem que aproveita, talvez esteja me passando um pouco no tempo aqui. Não. Lá dentro do Castelo Assis Brasil foi assinado também o Tratado de Paz da Revolução de 1923 entre Chimangos e Maragatos. Foi a última revolução armada. O ano passado, dia 14 de dezembro, completou 100 anos. Então também foi lá dentro. Então Assis Brasil, ele foi o fundador do primeiro partido político do Rio Grande do Sul, foi o primeiro deputado estadual e federal do Rio Grande do Sul na época do Império. Tá? Foi ministro da Agricultura no governo de Getúlio Vargas. Tá? Ele foi o primeiro cara que cobrou do Getúlio Vargas por que não tinham perfurado ainda o solo brasileiro, porque ele não acreditava que o Brasil não tivesse petróleo. Tá? E é uma pessoa que incentivava, que nem meu conterrâneo Alberto Pasqualini, também do tempo de Getúlio Vargas. A mesma isso aí, por isso que te dá os parabéns por preservar a família de vocês, preservar, deixar esse legado que vocês estão... E Assis Brasil tem uma história muito bacana com Santa Maria. Quando houve uma dissidência entre ele e o Júlio de Castilho, porque ele foi casado, primeiro casamento, com a irmã do Júlio de Castilho, com a Cecília Prata de Castilho. Aí ela faleceu com 31 anos, ele teve 4 filhos com ela, depois casou com a Dona Lídia. E aí houve uma dissidência, porque o Assis Brasil e o Júlio de Castilho foram escolhidos para escrever a primeira Constituição do Rio Grande do Sul na República. E um dia antes da data aprazada, o Júlio chegou com a Constituição pronta, ele leu, elogiou, mas não quis dar a assinatura dele, porque ele não concordava com alguns pontos. Qual o ponto? Que o Executivo poderia interferir no Legislativo e no Judiciário. Isso não é democracia, isso é qualquer coisa menos democracia. Eu estou falando de lá, de 1890, tá? Não estou falando de agora. Hoje é diferente. Parece tão contemporâneo, né? Ele diz que se não houvesse a independência dos 3 poderes, não era democracia, era qualquer coisa menos democracia. Então, o que acontece? Daí ele fundou, em 1906, o PRD, Partido Republicano Democrático, e depois saiu o Partido Libertador, que apoiou o Getúlio Vargas. E aonde foi feito o lançamento do PRD? Em Santa Maria, num discurso que só durou 8 horas e meia, que virou livro, que é onde ele pegou nas tribunas Gaspar Silveira Martins, o maior orador de todos os tempos, considerado até melhor que o próprio Rui Barbosa.
Aqui em Santa Maria, 8h30, imagina num debate. Se eu não me engano, na época falaram da sacada do hotel que tinha na esquina da Bozano com o Rio Branco ali. Exatamente. Hotel Jansen, né? Parece que é alguma coisa assim. E depois eles fundaram o Partido Libertador, tá? O Assis Brasil foi o primeiro presidente de honra do partido, e que a ata foi redigida pelo Walter Jubim. Tá? E que, inclusive, a caneta que foi assinada, a ata da primeira reunião do partido, da criação do Partido Libertador, que apoiou Getúlio Vargas depois, está com nós lá no Castelo. Com certeza. Olha que nem tinha na sua agenda de amigos, né? Que ele já falou aí de uns, né? Sim. Henry Ford, simplesmente uma das mentes mais brilhantes do mundo em termos de empresário, né? Santos Dumont, Frank Delano Roosevelt, e sem falar em rainhas, príncipes e coisa e tal. E a gente perde essa história aí. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui com o meu amigo Eduardo Lago, né? Para falar um pouquinho desse desafio, né? Porque a gente sabe que a agricultura, tu tem que produzir, né? Tem coisas que não são mensuráveis, né, Mardolho? Por exemplo, tu produz, o preço tu não pode colocar. E no programa passado o Rodrigo falou isso. Se eu produzo um celular, eu boto o preço que eu quero. Se eu produzo soja ou arroz, não, é o preço que eu quero me pagar. Então tem que produzir. O desafio hoje é produzir com mais qualidade, com mais competitividade, e para isso eu preciso de tecnologia. E como conseguir colocar esses avanços tecnológicos, essa agricultura de precisão, né? Nos mais novos até tu consegue, mas a gente tem ainda uma geração que ainda vem de um tempo, né, que vem passando de pai para filho. Esse desafio, Lago. Sim, isso é um dos grandes desafios mesmo que tem, né? Um pouco começou porque as primeiras tecnologias têm essa dificuldade de entrar nas pessoas um pouco mais velhas, né? São conservadores, né? Isso, são conservadores, muitas vezes... na época não sabiam mexer em celular, nessas tecnologias, então já são mais conservadores. E além disso, tem muitas vezes que vem tecnologias, pressão de tecnologias que acabam não agregando muito, né? Então teve isso no início, né? Agora já está muito mais filtrado, né? As tecnologias já estão mais avançadas. Isso também foi uma dificuldade que a gente enfrenta muitas vezes quando a gente chega com uma tecnologia para o produtor, não, eu já testei 50 e não funciona. Porque é uma pressão muito grande e é moda, todo mundo faz, né? Então, conseguir transformar a tecnologia para auxiliar o produtor também é um desafio. E depois que chega o produtor, sim, aí transformar uma produção sustentável e lucrativa aumenta ainda mais, porque qualquer tecnologia que tu engloba numa propriedade aumenta o custo, né? Aí que é a dificuldade. Isso. Qualquer tecnologia que tu vai implementar aumenta um pouco o custo, aumenta lá 30 quilos por hectare, R$50 por hectare, e essa tecnologia tem que trazer o retorno, né? Porque se não trazer o retorno, não vai fazer a volta girar. E tem que ter sempre o plano B, que nem pegar do trigo. Eu gosto de falar muito em números. Por exemplo, 2 secas e 1 enchente, o cara sobreviver com a área que a gente tem e apresentando o resultado, uma lavoura que nem São Gabriel, agora esse ano um sojal, porque com 300 ppm de potássio já pesou, terra nem Quevedos não tem isso. Nós dois botando adubo 23, que tem 23 de potássio, botando 2, 3 sacos de cloreto, 2 anos de seca, o soja não extraiu, ficou potássio alto. Aí o que acontece assim, ó, esse cálculo que a gente faz para fazer o plano, o trigo precisava ser, por exemplo, tu faz custeio da lavoura, uma parte, geralmente é bom fazer uma parte para ter, se não for pro agro, for seguro, 70 sacos de trigo você vai pagar, a 50, deu pH baixo, 7 vezes 5, 35. Com o juro precisa 80 sacos. Então, o cara vai botar uma tecnologia no trigo, de fungicida e coisa, olhando o custo, tu tem que ser mágico, tem que ser inteligente, tem que fazer o plano B, que é o seguro, que é o Proagro de preferência, que indeniza pelo dinheiro, para ti não ter prejuízo. Então, eu vejo para você assim, você levar a tecnologia, tem que levar uma consultoria também do financeiro, senão tu quebra o cara. Sim. Eu só fazer uma parte. Em primeiro lugar, quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem, que o Rio Grande do Sul, o Brasil, hoje, a importância que tem o agro é indiscutível para o mundo todo. Tá? Só para contar uma história para vocês, em 1984, eu trabalhava na Iharabras, uma firma japonesa, para quem não conhece, ligada a defensivo. Nós queríamos fazer um experimento em soja, de fungicida em soja, mas tinha que ser próximo à BR-290. Entre Porto Alegre e Uruguaiana.
Não tinha uma lavoura de soja. Não tinha uma lavoura. Nós conseguimos uma para fazer no interior de São Gabriel, que era um cara que veio de Panambi que plantava. Isso nós estamos falando de 1984. Tu falava de plantar de Cruz Alta para cá, tu era louco. E olha o que é hoje o Rio Grande do Sul. Graças ao quê? A tecnologia. Naquela época, quando nós plantávamos, era em tempo do convencional. Lembra da grade, do pé de pato, da grade, da trifuralina, do Senclexone, tudo aquilo. Depois veio um grande diferencial que foi o plantio direto. Depois veio os transgênicos. Tá? Então, quer dizer, é impressionante, impressionante como as coisas evoluem. Não, e eu te digo mais, o Buligão que planta lá no Ribas, o Neuci Buligão é parente daqueles lá, Neuci Buligão planta aí no Rodrigo Ribas, que fez o outro programa, que estava junto aí. Ele, por exemplo, uma vez eu perguntei, já bem depois, 90 e poucos, tinha o Ben Latte, que usava fungicida, e o Derosal. Aí eu perguntei, Buligão, o senhor trata o soja com o que eu trato de soja? O soja eu trato como soja, nem... Derosal é carbendazim. Não, mas ele tratava de carbendazim, mas ele não botava nem carbendazim, ele dizia, eu trato soja de soja. Era uma receita de bolo, plantava, daí tu botava o inseticida de novo e colhia. Colhia 40 por hectare, era uma super safra. Mas é importante a gente fazer essa retrospectiva, Rogério, para ver como as coisas evoluíram. Tá? E eu tenho uma frase do Assis Brasil que eu gosto muito, que ele sempre dizia assim, não há democracia sem a independência do estômago. Eu achei feia essa palavra, essa palavra dele. Muito sabido. Não existe, não há, porque nós temos que pensar assim, ele estava saindo da monarquia para a república. O que é a república? Tá. Então vamos falar de o que é a democracia, o que é direito constitucional. Tu imagina tu vindo de um rei e ter um presidente. Aí tu vai falar em democracia. Não temos como falar em democracia sem a independência do estômago. Por quê? Os telespectadores que estão nos ouvindo, o que tu é capaz de fazer se tu estiver passando fome? Qualquer coisa. E se o teu filho estiver passando fome? Mais ainda. Luiz Carlos, ele diga uma coisa assim, graças a Deus chegou o que eu pensava. Chegou, sabe por que chegou? Tão revoltado tudo, os agricultores lá da Europa, eles se criaram com o subsídio. Os Estados Unidos, sabe, é 150 para soja, dólar, 200 para milho. Aí eles querem que plante um pouquinho mais de milho e dão 200 para milho. $200 é R$1.000, de graça. Aqui nós temos que pagar juro caro. Porque não damos juro a 2,5 quando foi 2,5. Agora 10, 12% de juro. Lá eles ganham de graça. Só para o pessoal entender a situação do agricultor, por isso que eu sou muito de apaziguar cidade e agricultura. Eu acho que a gente tem que se dar as mãos. Tá? Nós trabalhamos um para o outro. Nós trabalhamos, o produtor trabalha para a cidade trabalha para o produtor, um precisa do outro. Tá? Não podemos entrar em divergências políticas por causa disso. Porque o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, o gado estavam pagando acho que R$6,50 o preço da carne. Para quem não sabe, o preço pago ao produtor é R$6,50 da vaca. O boi estava, eu acho que hoje é R$8, se tiver. Aí tu vai paga 30, 40. Não é o produtor que está ganhando. Não é o produtor. O leite está quanto? Acho que não sei se pega R$2, R$2 e pouquinho. É R$2 e pouco o preço de um litro de leite pago ao produtor. Uma Coca-Cola 15. Tá entendendo? Então, não é o produtor que está aumentando. Nunca teve tão baixo. Mas agora eu pergunto aqui, o Orgê botou a soja, aqui o enfeite a soja. Ó. Isso aqui para fazer uma aferição no aparelho, agora tem que levar lá, custa 28, 30 mil aparelho, tem que levar lá para Canoas para fazer, para depois o Inmetro dar ok para trazer de volta para botar lá. Isso aí tudo custa. Não pagar o soja produtor, sai de algum lugar para a ereção de uma balança. Então, uma cerealista que tem é um custo enorme para manter. E hoje, como eles tiveram subsídio, cortaram o subsídio dele, porque não tem como um país ficar financiando a agricultura. E nós se criamos colhendo 30 com custo de 28, 29. E às vezes passava o tempo do convencional, tu tinha que botar um gado no inverno, então socava a terra, não tinha palhada, não tinha plantio direto, então nós colhia abaixo do preço. E aí, na Campala, o cara entregava uma grade, quase o produtor chorava, ia lá tirar uma plantadeira, um trator, porque não tinha como pegar a máquina, eu ficava com dó dos produtores, e o produtor ficou eficiente. Hoje eles têm medo de nós, então eles tentam boicotar através da floresta, através daquilo, e os caras caem na onda. Por isso eu disse, socialista é uma coisa, eu digo sempre, humanista é uma coisa. Tu ser humanista, ser humano, ajudar o humano, gerando emprego, gerando renda, é uma coisa. E socialista de Araque, que pega e puxa pro lado dele e diz que está fazendo, é diferente. Eu sempre fazer e acontecer. Eu penso assim, Rogério, Ferigolo, Eduardo, a gente tem que
começar a pensar mais. Chegamos num ponto da nossa sociedade que nós estamos muito superficiais. Cara, nós temos que pensar o que é melhor para nós, seres humanos. O que é melhor para ti? Para ti? Para ti? Pô, tem que ter uma coisa que seja bom para todos nós 4 ao mesmo tempo. Mas foi... Eu não quero nem ouvir. Hoje nós estamos assim. Foi fulano... Não, eu não quero nem ouvir. Já é ruim, não quero. Só é o outro. Cara, pode ser bom para ti, pode ser bom para mim. Então vamos ser pessoas inteligentes. Vamos chegar a um consenso sem partido político, respeitando nós como seres humanos. Eu acho que é isso que nós estamos perdendo. Nós estamos se desviando da nossa essência. Que o Assis Brasil diz assim, não há povo igual ao brasileiro. Ele pode ser rude, pode ser grosseiro. Sim. Os outros são polidos, mas não tem essência. O brasileiro, se tu tirar a casca, tem essência. Tem amor às pessoas. Tá? Tem essa essência de ser bom por natureza. Por isso que nós recebemos todo mundo, não tem briga de etnias, nem nada. Tu pode ser a religião que tu for, branco, preto, amarelo, todo mundo te respeita como ser humano. Tá? Eu acho que isso o Assis Brasil dizia, isso, o brasileiro tem essência. Tá? Que é a diferença dos outros povos, que se tu tirar a casca, não tem nada. Tá? Então nós não podemos perder isso. E é isso que a gente tem que ter, em termos de tecnologia. O que é melhor para nós como sociedade? É isso, sem ideologia, pensar mais. Carlos, eu digo assim, esses 2 anos de seca que nós temos que refletir, e essa enchente que deu com o preço dos cereais de inverno produziu pouco, e ainda as forrageiras estão com valor alto, então compensa, mas o trigo não subiu o preço, porque o milho continua baixo, o dólar baixou, então o trigo é baseado no dólar. Pegar, por exemplo, uma cidade como Júlio de Castilhos, por exemplo, o comércio paralisou, tu fala com um com outro, lojinhas fechando tudo, porque não circula dinheiro. O cara que não enxerga isso, que está na cidade e acha que o produtor é rico, é um sofredor, não tem produtor rico, ele está batalhando todos os anos. Se ficar 1 ano sem colher, está quebrado, porque tu não tem de onde tirar, se tu não fizer um seguro, um plano A, B e C, tem que fazer até o C, o plano C, para te conseguir. E vocês que estão na pesquisa, vocês têm uma função extraordinária nesse processo. Eu quero pegar uma carona do que você está falando, e o Segate é produtor. Tu produz soja, o Segate já plantou 1.400 hectares de soja. 2.100 plantava na época. Né? Tu tem que produzir melhor e tentar reduzir custos. Né? Vai chegar um ponto na tua plantação de soja que tu tem que decidir ou desseco ou não desseco. E tem um gasto para isso, né? Só que, de repente, a tua área ela tem pontos que precisam ser e outros que não. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque hoje já tem, né? E eu hoje estou no agro, sou um curioso. Tu consegue fazer um mapa hoje, né? Sabendo Sim. que área eu preciso dessecar de uma área grande. Tu pode oferecer para o produtor, não, tu não precisa gastar em toda a tua lavoura, pode dizer aqui. Assim como hoje eu posso usar um drone para fazer curva de nível, que eu consigo fazer essa curva de nível muito mais precisa, mesmo lendo em cima de topografia diferente, que tenha gramínea em cima, tenha, né? Eu consigo fazer. Mas aí o desafio de tu apresentar isso ao agricultor, mostrando para ele que ele vai ter digamos assim, informações muito mais fidedignas, reais e concretas, que diminui o custo. Tu vai aumentar um pouquinho, mas tu não vai precisar dissecar toda a tua lavoura. Tu pode fazer o de nível mesmo a tua lavoura estando com problema. Esse é o desafio que vocês têm hoje? Sim, isso é um desafio bastante grande, né? E hoje já se tem máquina para fazer isso, né? Desde mapear uma lavoura para saber onde que tem... Pode ser uma dissecação de uma lavoura, ou pode ser, por exemplo, um manejo de planta daninha. Tu consegue identificar com uma imagem o que é soja, o que não é soja. E tem pulverizadores que fazem essa aplicação localizada. Por exemplo, tem o pulverizador um bico tá saindo água, outro não tá. Então isso já tem, né? Que bacana. O difícil de implementar isso passa a ser o custo desse maquinário. Então, muitas vezes o drone vem ganhando um pouco mais de área porque um produtor compra e presta serviço, né? Então, tu tem que ter uma determinada área para você pagar essa tecnologia. Então, isso é uma coisa que esbara bastante, né? O produtor médio a pequeno dificilmente tem acesso ainda a essa tecnologia, né? Então, isso é um dos principais limitantes. A tecnologia funciona muito bem, o mapeamento funciona muito bem. Isso, com certeza, reduz custo,
reduz custo e na mesma eficiência. Porque, hein, Eduardo, quando chegou o pulverizador que fechava por seção, por exemplo, nós compramos da Giro 4730, então ele desligava bico a bico, desligava por seção primeiro, seção de 3 bicos, depois de bico a bico. Então quando chegava ficava um triângulo só de 1 hectare, aumentando 2, 3, ele ia abrindo conforme a pulverização. Já era agora, detectar a invasora e aplicar na invasora vai dar economia de 50% de produto. Sim. Esse aí deu 10% de economia, 10 a 15%. Agora vai dar mais 50%. Então, e aí tu pode botar a dosagem mais forte, porque tu não dá fito na planta, porque tu bota o cletodin, né, que junto com o secante, bota um fungicida, tá dando muita fito em lavouras aí, deve apavorar, né? Porque os caras botaram, tem que ter boa umidade na aplicação e boa umidade depois durante os dias. Tem lavoura, eu vi ontem em Júlio Castilho uma área, 300 hectares, não é pouca. Assim ficou, parece que está lourando a lavoura. Por quê? Foi botado assim, com a umidade boa, mas deu esses 18 dias sem chuva, que para a soja não vai afetar a produção, porque ela está com os grãos já quase formados, e o que acontece? Ela derruba alguma folha embaixo, né? Mas ela não vai derrubar o filho dela, que é o grão. Então, pode manter as folhas sadias em cima para fazer a fotossíntese, só que ele botou o fungicida forte, e esse fungicida dá um pouco de fito também, junto com outros produtos, e deu isso aí. Então, o que nós temos que fazer agora? Pensar, fica o recado para os ouvintes aqui, nós temos que pegar assim, perder pela seca, já passou. Eu acho que de agora em diante, uns lugares deu 10 dias, 12 dias, outros lugares 15, 18 dias. Nós não podemos perder para a ferrugem. Que a ferrugem vai ser agressiva. Então agora tem que botar os produtos bons e não passar o tempo, 15, 16 dias, 17, né? Não sei que você orienta, você pode falar melhor que eu aí. Não, Eduardo, eu quero te fazer uma colocação aqui, e eu sempre digo que eu sou um curioso. O Segate é natural de Itapejara, morou em Pejuçara, plantou em Manuel Viana, né? Hoje tem uma propriedade lá em Pedras Altas, no sul do estado. Aqui é natural da Quarta Colônia, como vocês, né? E nós sabemos que há diferença. E eu estou te falando isso, que nesse dia de campo que eu estou lá com o pessoal da Crop Steam lá e com o pessoal da Space Solution, a realidade do meu Pampa Gaúcho, ali eu trabalho com vento minuano praticamente 80%. Eu tenho que me preocupar em passar um secante, ou seja, um fertilizante, ou seja, o que for, e eu não consigo ter diminuição de vento. Por mais que eu tenha hoje bicos preparados para isso, seja cone, seja duplo leque, seja o que for, eu vou ter uma variação, né? Sim. E além disso, lá entra sistema com arroz também. Com arroz ainda, né? E aí fica aquela coisa que nós falamos aqui no programa passado, que nós temos o pessoal do meio ambiente, que a preocupação dele hoje é, primeiro, punir. Primeiro é cobrar, sem orientar. Eu não posso pensar a agricultura do Brasil, de um cerrado, por exemplo, que são terras planas, né? Pega sol o ano todo, com a região sul, que tem esse vento, com a região norte do estado, que já pega terras mais dobradas com mato, né? Se pensar de uma forma só. Quer dizer, o agricultor faz de tudo que é possível. Vocês estudam com a tecnologia, tentam fazer, mas vem um pessoal do meio ambiente e engloba tudo numa mesma panela. Esse desafio para vocês, que vem da academia, que são os caras que têm que levar isso. Sim, isso é extremamente difícil, né? Desde essa parte de ambiental, de mostrar que o Pampa é diferente da região do Planalto ou do Centro-Oeste. Coisa que a gente aprendeu na escola, né? Aprendemos na escola. Isso hoje é englobado tudo junto, mas nem basta ser só a parte ambiental. Por exemplo, um produtor que produz soja no Passo Fundo, se for aplicar a mesma tecnologia, a mesma coisa que faz no Pampa, com certeza 2 anos está fora do jogo. Então tem que entender o local para ser aplicado. Nós temos lavoura na Santa Tecla, lá, região da Joia, né? Quevedo, Júlio de Castilho, Pinhal Grande lá, agora estava seco, choveu 60 milímetros. São Gabriel, ali que vocês fazem aquele trabalho no Santa Flora, tu foi ali, chegou ali na Santa Flora, e São Cepé e Vila Nova do Sul agora. Por isso é diferente lá que as cultivar, a época de plantio, se tu plantar uma variedade precoce, tem que atrasar um pouco mais as variedades, né? Se não deu essa sequinha, se é uma precoce, já pega. Tipo
variedade de ciclo 5.1, 5.2. Então isso aí o produtor tem que ter. Sim. E vários lugares tem que treinar cada lugar, quem administra aquela granja tem que saber o que vai botar. Sim, E o auxílio de vocês. Né? Eu até entendo que num ano que é normal de clima, principalmente que chove bem, tu não vê tanta diferença. Perfeito. Mas nós temos essa região, por exemplo, tu pegar aí de Cruz Alta para cima, 80% é argila. Argila. Tu pega aqui para baixo, de Tupã para cá, é 80% de areia. Tu achar 20% de argila não é fácil. É difícil. Tá? Aí tu pega a questão da altitude também. Tudo isso. Aí bem que tu falasse, o que tu serve lá às vezes não serve. Se é um ano que chove, que é toda semana, aí não tem problema. A coisa vai bem. Agora quando tu pega 30 dias, 40 dias, 60 dias sem chuva, a coisa já começa a mudar. Tem altitude, tem o vento, que é aquela região de Pedras Altas lá. Se chover 2 dias, tá tudo seco. Sim. Tá? Venta Choveu sempre, né? uma hora depois, tu pode ir que não atola mais. Tu vai ali pro lado de Carazinho, tu atola. Tem que ser as chuvas mais sequencial, né? São regiões totalmente diferentes. Tu viu nossas cidade conversas diferente. aqui, qual é a palavra principal? H2O. É. Princípio de vida. Né? E nós estamos falando de vários programas aqui. Né? Se choveu nesse estado de setembro do ano passado até novembro, mais de 1.000 milímetros. O que se aproveitou? Foi tudo para o mar. O mar já está cheio. Sim. Aí não se pode reter essa água. Nós estamos em cima do aquífero Guarani. Aí eu posso até fazer um poço artesiano. Mas o custo que me sai, eu não posso fazer um açude. Para vocês que vêm, são as pessoas... Pode fazer um poço artesiano, vírgula, se te deixar. Tem que pegar licença. Aí tu precisa... A água é a essência da vida. O homem procura água em qualquer lugar do universo. Se tiver água, vai ter vida. Aí tu não pode guardar água. Como é que vocês que vêm da academia agora, que têm essa responsabilidade de levar essas tecnologias? Sim. Isso é muito complexo, né? Por exemplo, eu passei o último ano agora nos Estados Unidos e a base da agricultura é irrigada lá. Você pegar cultivo de soja, milho, a região que eu estava, a região de Nebraska, 70% era irrigada. Então tem incentivo e tem um pouco mais de liberdade nesse quesito de armazenar água, de utilizar a água, né? Então isso... E pensando... tu pegou a região de solos drenados também, que é tudo cheio com dreno? Sim, tem uma região que é toda drenada, ali nas margens Iowa e ali na região de Chicago, antes um pouco ali, como é que é? Sim. Moline. Mas lá eles têm incentivo do governo. Tem incentivo. O que acontece no Brasil, na minha ótica? Nós formos pegar hoje mais de 80% da área plantada no Brasil é iniciativa privada. Concorda comigo? Quem que é que banca? Os maiores financiadores, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, são as multinacionais, são as empresas de defensivo. O governo não financia 20% dos produtores, não financia 20%. Tá? Então, e aí o que acontece? Tu quer ter um seguro, tu vai fazer um pouco mais particular. Claro. Tá? Aí não chove. Só para te ter uma ideia, eu tenho uma Esse opinião, é o segredo do plano eu tenho uma que eu opinião falei. assim, ó, que o Covid sozinho fez para o agro, falando em negócio, pelo amor de Deus, não estou falando aqui em vítima. Isso aí não tem dinheiro no mundo que paga. Mas fez pelo agro o que todos os governos juntos não fizeram. Isso está aí. E que tentou, pessoas que viu, seu Luiz, quer ver uma coisa assim que eu digo assim, ó, o que foi o governo militar, João Planta que o João garante, semeia que o João no meio, que tinha recurso do governo. Depois ficou hoje, por exemplo, o dinheiro que é investido na agricultura é tudo iniciativa privada, praticamente todo. Hoje, por exemplo, é uma dificuldade. Se eu quiser ir lá botar um sistema de irrigação, como tu falaste, como é nos Estados Unidos, eu vou ter uma dificuldade muito grande de conseguir financiamento. Se eu quiser um dinheiro para comprar, vou corrigir todo o meu solo, é uma dificuldade. Agora, se eu vou lá para comprar uma caminhonete, eu tenho dinheiro. Juro de mercado. Entendeu? Quando fizeram é o programa, os primeiros pivôs que nós botamos em Quevedos, programa Mais Água, Mais Renda. O governo pegava metade da primeira e pagaria metade da última. Não pagou. Eu digo, vai ver que vai pagar tudo na última. Paguei uma última ano passado, era 12 anos. Mas o que acontece? Não pagou o que prometeu, mas ainda fiquei contente, porque incentivou para botar, pelo menos. Não pagando o que era para pagar. Né? Quando assinamos o convênio, mal estado com dificuldade para fazer. Então, dinheiro público zerou praticamente. Uma coisa, Rogério, nessa pergunta que o Rogério fizeste, muito importante, eu participei de uma reunião com uma das coordenadoras do meio ambiente. E eles estão com um trabalho estão se dando por conta de facilitar a construção de barragens. Tá?
Porque está muito difícil. Sim, eu quero fazer um açude, eu não consigo. A minha pergunta mas que se eu fica, tenho que Segatti... irrigar, como é que eu vou irrigar se eu não Sim. tenho água? Se eu fosse pegar, por exemplo, água de um rio, isso já é uma coisa. Sim. Mas da chuva. Se eu fosse pegar uma água potável, mas água que vem do céu, que ela vai cair, e se ela vir em quantidade muito grande, ela vai acabar não trazendo benefício, em benefício, aí eu não posso reter essa... Mas só vamos esclarecer para o telespectador, só para vocês terem ideia. Se você tiver uma propriedade, tu está em casa, eu quero fazer um açude, aqui, tu não pode fazer, sem ter autorização dos órgãos do meio ambiente, dos órgãos competentes. Tu tens que pedir uma autorização, que às vezes demora 1, 2 anos, para fazer isso para coletar a água da chuva. Nós não estamos falando para tirar, que isso não se faz. Tá? Para pegar da chuva. Não. Isso e o produtor não está pedindo dinheiro, porque os outros eles dão dinheiro. Tu sabe, dinheiro não é dinheiro de graça, não é dinheiro pago para fazer esse tipo de trabalho. E nós aqui somos bons por quê? Porque nós pagamos o dinheiro que nós pegamos hoje. Custeio agrícola não baixa 10, 10,5%, 11% de juro ao ano, dá 1% ao mês. E os caras, além de não pagar juros, você pagar 1,5% ao ano, ganham subsídio de graça. E aí fica essa pergunta que eu falei, sabe, a água da chuva, em primeiro lugar. Estamos em cima do aquífero Guarani, o segundo maior aquífero do mundo, era o primeiro, mas agora descobriram lá no Pará. O mundo é feito de 70% de água. Aí tu não pode ter água da chuva. E é o princípio de tudo. Sim. Como tu vai evoluir? Né? Então eu sei que o desafio para vocês, jovens que estão saindo agora, e principalmente aquele, no teu caso, Eduardo, aqui não vai um elogio falso, mas eu não só me formei agrônomo, eu fui buscar mais coisas. Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu não quero me contentar apenas com sessão, né? Esse desafio que vocês têm de enfrentar todas essas dificuldades que tem, né? Lidar quanto a essa tradição de planta, que eu tenho que mudar um pouquinho o conceito, né? Ficar no meio dessa briga do rochedo com o mar, dos ambientalistas que querem, e às vezes não saem de dentro do seu escritório, né? E tornar a produção brasileira ainda mais competitiva. E o Baroni falou aqui, mas eu preciso que ela seja competitiva no mundo, porque vão tentar, porque o Brasil tem 2 safras no ano, enquanto a Europa tem uma. O que eles vão fazer? Eu vou tentar desfazer do produto. Então, mais do que nunca, eu tenho a responsabilidade de fazer um produto de qualidade. Sim, nessa linha, dentro da universidade, eu fiz o doutorado dentro de uma equipe chamada Field Crops, e nós temos um programa que justamente tenta mostrar isso, que é o campeonato Soybean Money Make. É com a cultura da soja, mas é só para mostrar que nós, quanto brasileiro, não produzimos uma soja que nem falam que não é sustentável, né? Trazer números, mensurar quanto sustentável é a nossa soja. Porque hoje, o Brasil hoje é o país que tem o maior potencial de produção de soja. Produz mais, mas tem o maior potencial. Aí a gente pode aumentar muita área, mais de 30%... a produção, mais de 30% da produção sem aumentar a área, né? Então, mostrar isso, trazer números, quantificar isso, faz parte desse campeonato que se chama Soybean Money Make, que tem em todos os estados do Brasil, produtores que participam, tentando mostrar isso. Que a soja que a gente produz é sustentável, não é como é que se fala, se vê na mídia muitas vezes. Eduardo, você que foi lá nos Estados Unidos, por exemplo, você viu que não tem pisoteio nas lavouras, né? Que eles não botam pisoteio, por quê? Eles botam no confinamento separado. E eu vi aquela lavoura que nós estamos, por exemplo, pegar ali na Santa Flora, uma lavoura que nós estamos há 5 anos, palha, nabo forrageiro, aveia, trigo, aveia, nabo, e ficou apalhada. A terra tinha fome de palha. Plantemos milho 1 ano, ficou ainda, e ela come aquela palha, fica por cima, né? O Adolfinho, que é o proprietário, lá nós temos uma parceria, né? Ele diz assim, como diz o Firigol lá, a terra tem fome de palha. Tu larga aquela palha, ela apodrece, ela come. Então o que acontece? Aquela terra não deu erosão mais, porque cai e ela infiltra. E isso aí nós temos um problema cultural, que é o gado, de manter o gado em área separada, ou aliviar, bota 1 ano, 3 meses, 90 dias, 80 dias, porque isso aí é muito na infiltração de água. E as barragens ajudam, mas onde é que tem? Agora o soja está grande, cai, dá 100 milímetros, é tudo absorvido. E tu pega uma terra que ela faz aqueles pés de galinha, a água cai e corre tudo aí. Então, em solos, principalmente tipo de solo arenoso, o solo compactação, a terra vermelha também, onde é que compacta, a água corre e leva embora aquela parte que a plantadeira mexe, que a grade mexe,
mexe, quando tu faz a pastagem. Então, assim, ó, é um problema que nós temos que mudar com a cultura. De o momento que tu vê a palha, que tu vê o solo melhorando, o produtor é um ecologista, ele é ambientalista, ele quer cuidar. E a fixação de carbono pela planta. Os desafios são gigantes e grandes. Meu amigo Mardoni, já me avisaram aqui que o tempo está estourando, parece muito tempo, 1 hora, mas é rapidinho. Dia de campo agora, que dia é? Dia de campo, sexta-feira, contamos com você, Luiz Carlos, ó, o Segatti. E aí tu vai conhecer o Segato lá, né? Tá. Que eu brinco com o seu Alessio, né? Já pensou Alessio Segato? E ele mesmo, ele dá risada, diz, é muito melhor ser gato que ser cachorro, né? Alessio Segato e Stefanello. Já pensou Alessio Cachorro Stefanello? Tá brincando, né? Ele lembra muito meu amigo. Dia de campo, dia sexta-feira. Sexta-feira, dia 23, depois tem a janta lá com a equipe de vocês. A Mútil Rural Ferigolo está organizando? Isto junto com ele. O trabalho é eles que fazem. Ele só, Startup aqui de Santa Maria? Nós só pagamos, né? Mas o professor Alencar fez um preço bom. Ele valoriza amigo. Se 2 anos de seca nós aguentamos de campo esse ano, não vamos afrouxar nesse ano, vai dar bem. Tá Eduardo Lago Tagliapetra, doutor em economia, um dos proprietários, né, um dos sócios da CropSteam, e é bom falar que nós temos hoje mais de 40 startups da universidade, lá incubada no setor do agro, lá dentro da universidade. Já a gente ganhando muito dinheiro que saiu daqui. Os meninos, aqueles que criaram aquele colar, né? Como é que é o nome deles? Os primeiros, né? Vocês da CropSteam, eu tenho a honra de ter meu genro lá dentro, lá com a Spray Solutions, aproveitando, não só usaram o serviço público, estudaram de graça, mas estão trazendo para o mercado agora conhecimento. Obrigado pela presença aqui. Volte outras vezes, porque o assunto ele nunca vai ser esgotado. Sim, eu que agradeço a oportunidade de estar hoje aqui, aprendendo um pouco com vocês, entendendo um pouco mais a história aqui com o Segatti também, com o Mardoni Ferigolo. E agradeço a oportunidade e pretendo sim voltar aqui mais para estar... Aí vamos falar só da CropSteam, só da parte de tecnologia. Tá combinado? Tá bem, combinado. Tá bem. Meu amigo Segatti, hoje eu né, já que custou vir, eu aproveitei e usei 2 programas, né? Mas obrigado pela presença. Te falar da minha emoção e da minha... não surpresa, né, mas de ver tu encarnando esse, né, eu te conheci como um produtor rural, um cara louco que corria lá com a máquina atolou, né, e depois como advogado, hoje te vendo hoje como um empresário, mas não é só um empresário, quando tu falou, tu não comprou só uma propriedade, tu comprou história, e tu está tentando transformar essa história em algo rentável para a região, eu me lembro que vai para Pé das Altas voltar até a história, nessa região do Pampa, que a CIS Brasil colocou na mídia, que era o Paralelo 31, e que hoje tu vê lá, um dos melhores azeites de soja de oliva do mundo, com excelentes vinhos cítricos, mas quem começou essa história foi quem? Joaquim Francisco Assis Brasil. Em 1916 ele plantou as primeiras oliveiras e uva. Com certeza. No Paralelo 31, que é uma das melhores regiões do mundo para produzir. E eu te agradeço pelo convite, foi um prazer imenso, Ferigolo, Eduardo, o Ribas, que estava aí no outro programa também. Um prazer imenso participar desse momento com vocês. E tu sabe muito bem que tu é de casa, tem um carinho muito grande pela tua família. Eu fui o primeiro patrão do Vinícius. Uhum. E vou encerrar minha participação com uma mensagem para você. Assis Brasil, ele foi um grande diplomata, foi ministro plenipotenciário, foi ministro da Agricultura, foi o que trouxe o gado Gerson, o gado Devton. Quando ele concorreu com o Borges de Medeiros para presidente do Estado, porque até então não havia a figura do governador, ele escreveu Joaquim Francisco de Assis Brasil na cédula de votação. Agricultor. Só isso. Ou tudo isso. Ele não botou que era advogado, que era ministro, que era político, nada. Só agricultor. Então, eu tenho esse amor pela agricultura, esse respeito pelo produtor rural. Então, acho que isso tem em comum com o Assis Brasil. Tá? Desse amor pela terra, pela produção. Parabenizo vocês pelo belo trabalho que estão fazendo. Daí os resultados do agro no Brasil, no mundo todo. Parabéns a todos vocês e obrigado pelo convite, meu irmão. Segatti, Eduardo, meu amigo, vamos conhecer o Castelo Pedras Altas. Vamos conhecer. Tem mais coisas que tu não imagina que tem lá. Tem uma porteira. Não vou te falar para não garanto até que tem uma ovelhinha saindo. Não, isso aí tu sai lá. É o ideal. O programa Campo Afora fica por aqui. A gente volta no mês de abril, né, falando sempre sobre esse mundo gigante que é agronegócio. Gigante. Um abraço.
Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. Campo Afora Podcast. Oferecimento Grupo Spray Solutions, startup voltada para o agronegócio. Presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. E Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos.